E hoje falaremos sobre um assunto super interessante: a inteligência artificial aplicada na fabricação da melhor cerveja. Ao meu lado está o Marcos Miotti. Marcos, conta pra gente, quando a gente fala de cerveja, existe lá um princípio para a fabricação da mesma, uma técnica específica, mas quando entra a inteligência artificial nessa história, o que acontece, hein? Conta pra gente. Bom, na realidade, quando entra a inteligência artificial, né, na fabricação da cerveja, não é muito diferente daquilo que já acontece há, digamos, 10 mil anos, que é desde mais ou menos a época que a cerveja começou a ser produzida. Eu, apesar de não trabalhar diretamente com cerveja, tem outras pessoas envolvidas no projeto que são especialistas nisso, mestres cervejeiros, apropriadamente, mas no caso, a inteligência artificial, que é a área especificamente na qual eu estou trabalhando, né, junto com uma outra startup, a SpectraTech, né, que é aliada junto com a BR Tecnologia em Bebida, que é propriamente aquela que trabalha com a cerveja. A inteligência artificial ela é uma extensão do conhecimento humano, por si só. Então, às vezes nós pensamos na inteligência artificial, né, nós pensamos na singularidade, né, como pensando por si só, né, algo independente do ser humano, mas na realidade não. Ela é uma extensão do conhecimento humano como tal e ela permite, na realidade, que nós aprimoremos aquilo que nós já sabemos, né? Temos uma extensão do nosso conhecimento. Então, na fabricação da cerveja, na realidade, ela serve para, já com base em todo o conhecimento que nós reunimos ao longo desses 10 mil anos, desde a pré-história, né, quando fabricando cerveja e pão tudo mais, e descobrindo outros fermentados, ela serve, agora, a inteligência artificial como tal, para a gente ir além, para que nós possamos conseguir, com base com que já temos, podemos alcançar além, né? Já com a tecnologia que temos. Imaginem só, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica trabalhando esses conceitos. A melhor cerveja para chegar a um ponto em que a tecnologia criada aqui dentro que é a mola propulsora dessa melhor cerveja. Mas o Marcos sabe bem explicar para a gente como tudo isso está acontecendo. E então, a partir daí foi se criado uma tecnologia nova para que tudo isso acontecesse. Explica um pouco sobre ela. Bom, é a parte interessante do projeto, né? Então, a BR Tecnologia em Bebidas, que é essa empresa que mexe diretamente, era uma cervejaria até há pouco tempo atrás, né? Hoje ela está diretamente ligada com os equipamentos. Depois incluiu-se, né, uma nova startup no projeto, que é a SpectraTech, pesquisa em desenvolvimento, e essa startup apropriadamente usa os equipamentos que foram desenvolvidos pela BR Tecnologia, desenvolvidos aqui no Instituto, tá? Então, com base nas medidas, são feitas medidas usando técnicas físicas, no caso a espectroscopia no infravermelho. Nós utilizamos dessas técnicas, né, e munindo do conhecimento que temos, né, do acompanhamento das reações por meio da espectroscopia, né, ali do tanque de mosturação, que é a etapa pré a fermentação, a produção da cerveja em si, munido dos processos, né, do conhecimento físico, do uso dessas técnicas físicas dos processos, nós alimentamos os programas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, para ser mais claro, né, usando um termo técnico, e esse aprendizado de máquina, ele de fato aprende como o processo acontece, mas ele tem a capacidade de entender nuances que o conhecimento humano como tal, né, meramente biológico, ele não teria a capacidade de reconhecer. Então, é possível, por exemplo, diminuir o tempo da reação. Conseguir encontrar uma mesma receita, né, digamos, um mesmo fim, uma mesma receita de cerveja, que chega, né, digamos, num tempo menor. Isso para a indústria é fabuloso, é uma coisa imprecedente na história. Nós temos essa extensão do conhecimento humano, né, utilizando aí os vários modelos de aprendizado de máquina, né, alimentados com as técnicas, com os dados que nós coletamos usando os equipamentos da BR Tecnologia em Bebidas, desenvolvidos aqui no Instituto de Física de São Carlos, né, alimentado pelo CEPOF, e junto com essa nova startup, a SpectraTech, que está no momento fazendo esse trabalho, né, que eu estou mais associado. Interessante é que rendimento industrial para a indústria é palavra de ordem. À medida que se tem rendimento industrial, lógico, se tem possibilidade de se ter mais lucros. Só que aqui dentro do Instituto, especificamente no LIEPO, onde ele está, é muito interessante o que se pensou para transformar conhecimento em realidade, para se transformar o conhecimento em tecnologias aplicadas, no caso, no processo da cerveja.
Então, quando você começou a pensar sobre esse projeto, quais foram os graus de dificuldades, onde você teve que ajustar, onde você chegou com tudo isso? Bom, muito bem. A concepção desse projeto como tal aconteceu com o sócio, né, fundador da Spectratec, o Michal Hambelin. Ele é um antigo pós-doc aqui do nosso grupo. Ele trabalhava junto na física atômica, na realidade nós trabalhamos juntos também. E ele, junto com o professor Vanderlei, tiveram a ideia, né, de fazer esse projeto, né, usando já então as técnicas e os equipamentos desenvolvidos aqui, para que nós dessemos o passo além e olhássemos na questão do processo em si, né, na fabricação apropriadamente da cerveja, né. Eles tiveram a concepção junto, né, munidos então da técnica física que já era utilizada aqui, né, já tinha sido concebida junto dos equipamentos. E quando as grandes dificuldades que tivemos, na verdade, foram reunir todos os conhecimentos, né, do estado da arte na literatura científica, como tal, literatura científica e literatura técnica. Essa parte em especial nós temos que dar crédito ao engenheiro químico Renato Evangelista, que foi ele que concebeu como juntar tudo. O meu papel, no caso aqui, foi dar isso, tirar do terreno das ideias, né, do plano das ideias e trazer para o mundo real. No caso, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Nós já temos o programa de aprendizado de máquina programado como tal, né, com os nossos dados. No caso, nós temos um banco de dados ainda um pouco limitado por conta das dificuldades no processo, né, utilizando já as máquinas. A ideia é expandir mais esses bancos de dados para que ele possa, como a gente fala na linguagem de inteligência artificial, ser generalizado, ou seja, da mesma forma que, para que as pessoas entendam, né, o ChatGPT ele é um modelo generalizado porque ele tem capacidade de conversar como um ser humano, né, falando em termos bem leigos. Da mesma forma, nós queremos um protótipo, né? Um protótipo não. Um programa de computador, né? Um programa inteligente, que ele tem a capacidade de generalizar também as receitas como tal. E como último estágio, que na verdade eu comecei exatamente hoje, tecnicamente falando, a ideia então é automatizar o processo, para justamente pegar certas sazonalidades que podem acontecer em virtude de mudança na água da região, mudança no malte que é fornecido para a cervejaria, né? Para pegar certas sazonalidades, é preciso não apenas ter o programa inteligente que entende, né, como extensão do conhecimento humano, como fazer as receitas, como produzir uma cerveja com um determinado fim, né, com determinados aspectos desejados. Mas também ter a capacidade de corrigir em tempo real, essa é uma das grandes palavras do momento, assim, junto com a inteligência artificial, pegar as nuances, né, sazonalidades que acontecem nos ingredientes utilizados, nos meios, né, variações ali que estão muito além do controle humano como tal, pegar justamente essas pequenas variações, essas pequenas nuances e poder trabalhar ali em tempo real para justamente reduzir a variância de erros, reduzir e inclusive garantir maior reprodutibilidade do seu produto. Então é algo muito importante até para a indústria, porque quer manter geralmente o mesmo padrão de qualidade, né? A mesma cerveja como sempre, né? Falando aqui especificamente. Manter a mesma cerveja, a mesma qualidade, o mesmo processo, mas potencializar tudo isso. E isso é possível com trabalhos feitos aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, com o Marcos e com toda a equipe que compõe esse grande projeto. Mas, dessa forma, o Brasil ganha competitividade e reconhecimento internacional. E lá vem as publicações científicas e assim continuemos levando conhecimento e novas tecnologias para que esse Brasil fique um pouquinho melhor. Conta pra gente aí, quando você terminou o processo, ou melhor, nessa fase do processo, você também imagina que isso vai gerar uma publicação científica, ou seja, tudo isso tem envolvimento científico, né? Efetivamente, não é apenas a parte da propriedade intelectual que é gerada, obviamente a Spectratec, né, tal como uma empresa, uma spin-off startup, como queira falar, ela vai gerar uma patente, no caso, mas a publicação científica ela acaba desaguando exatamente naquilo que eu falei de ter um programa generalizado. Né? Isso é uma coisa muito complicada do ponto de vista de aprendizado de máquina, ter a capacidade com um banco de dados limitado, né, poder gerar um modelo que tenha a capacidade generativa de prever horizontes além daquilo que ele foi treinado.
Isso é uma linha na qual nós estamos trabalhando também, né, junto com o desenvolvimento desse processo como um todo, né, como tal. E sim, de fato vai gerar uma publicação científica a partir do momento que conseguimos isso. Um cientista que pensa em fazer ou trabalhar nesse processo de inovação de maneira tão dedicada, vamos chamar assim, também tem uma história de vida. Lógico, ele tem uma história acadêmica, uma história de estrutura, né, estrutura educacional. Conta pra gente como tudo começou. Quem era esse menino inquieto que trabalhava, que tinha curiosidades? Qual a sua formação? Conta um pouquinho sobre sua trajetória. Bom, na realidade, tudo começou no ensino técnico. Eu sou de São João do Boa Vista, fiz o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, né? Eu cursei o meu curso técnico lá, junto ao ensino médio. Foi lá que eu tive contato, em primeiro momento, com professores doutores, né? Que têm uma capacidade de formações mais específicas. Foi lá que eu desenvolvi, em primeira instância, meu conhecimento e meu gosto pela física. Né, tive o primeiro contato ali com iniciação científica júnior, que é uma modalidade para o ensino médio, e ao longo dos 4 anos do ensino técnico concomitante ao ensino médio, eu desenvolvi esse gosto, né, vim para a USP, depois de passar em alguns vestibulares ali. Já comecei bem cedo, né, por conta de já ter o ensino técnico, eu já comecei bem cedo no laboratório, especificamente no LIEPO, mas, no caso, eu estava mais associado com os laboratórios de física atômica, que pesquisam gases quânticos, condensados de Bose-Einstein, aqui, né, no Instituto. Fiz o meu mestrado nisso, né, terminei minha graduação nisso também. E aí, nesse meio tempo, pude já ter essa vocação um pouco mais técnica, né, e também ter até mais contato. Eu brinco que a minha graduação foi, maior parte, feita no laboratório do que dentro do ambiente dos alunos e tudo mais, né, que em geral ficam ali, né, nos espaços de convivência, mas eu estava junto no laboratório, né? Eu digo que meus melhores amigos, no caso da graduação, foram os técnicos associados. Então, a minha história de vida está relacionada a isso. Muita associação com os técnicos do laboratório, né? É uma imersão, exatamente. Não apenas no nível vocacional, mas também no nível pessoal, porque nos tornamos amigos, né? Criei toda uma minha rede de contatos aqui. Até que, apesar de ainda gostar de ciência básica como tal, conhecer a importância, que coisa que todos devem conhecer, né? Não apenas o conhecimento aplicado por si só, acabei me tornando parte, né, no grupo, aqui no CEPOF, do time técnico que trabalha com esses projetos associados a empresas e tudo mais, mas ainda assim utilizando de técnicas físicas dentro da expertise do nosso grupo, né, que é trabalhar com ótica e outras ciências envolvendo a luz, seja visível ou invisível. Imaginem só que a dedicação dele foi tão extrema para que a ciência acontecesse, para que a inovação acontecesse, e lógico, materializasse, né, aquilo que se pensa, aquilo que se trabalha, aquilo que se pesquisa. E isso motiva muito o Marcos a continuar. Mas, Marcos, aonde você vai parar? O que você sonha? O que você pensa a respeito do seu futuro? Você já imaginou tudo isso? É uma pergunta até dantesca, né? Imaginar os horizontes das possibilidades. Mas ainda, no fundo, é continuar como um técnico, como tal, né? Tentar ver os horizontes aqui dentro do próprio CEPOF. Afinal de contas, o nosso grupo ele tende a crescer mais, né, com a vinda do nosso chefe agora associado a uma universidade nos Estados Unidos. Possivelmente, as possibilidades que nós teremos aqui não estão limitadas apenas ao Brasil, mas também agora aos Estados Unidos e o resto do mundo. Afinal de contas, não é mesmo, Kleber? O futuro ele é para ser global. Ele não está restrito meramente ao local, aos países. Agora nós estamos falando em uma escala mundial. Nós deixamos de estar numa época que falamos apenas em questão de país, né, a nível de país, mas agora a gente tem que pensar em nível de continente e mundo. E logo, logo, e pensando até um pouco mais além, nós estaremos na exploração espacial novamente. Então, nós não podemos ficar apenas atentos ao nosso país. Nosso país faz parte de algo muito maior. Então, voltando à minha questão, vislumbrar esses horizontes dantescos, né? É algo difícil, mas é algo que, no fundo, dentro do nosso panorama, nós já temos uma noção do caminho a ser seguido. Um caminho a ser seguido que tem assim uma trajetória sólida, né?
bem consolidada, bem alicerçada em tecnologia, inovação, conhecimento, pesquisa, networks, integração internacional. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica ele proporciona isso e muito mais. As pessoas que aqui estão têm aí até atitudes ou mesmo linha de pesquisas multidisciplinares, diferentes muitas vezes uma da outra, mas muito correlacionadas muitas vezes. Além disso, há de se pensar que ciência, tecnologia e inovação é a mola propulsora do desenvolvimento de um país, de uma nação, das pessoas. Isso traz riqueza, emprego, renda e tudo mais. Mas conta pra gente aí, Marcos, se você pudesse dar uma dica para quem quer entrar na ciência, para quem quer trabalhar ciência, para quem quer trabalhar inovação, o que você diria? Aquele menino que sonha, como você sonhou lá na sua cidade, né? Um dia, o que você diria? O que essas pessoas devem pensar? Qual o comportamento que elas devem ter? Como que seria? Se vocês querem materializar os seus sonhos, né, que trabalhem duro. No fundo, eu vejo que muito da minha experiência de vida para chegar onde eu cheguei foi porque eu realmente mergulhei naquilo que eu me propus a fazer, né? Eu realmente me dei de corpo e alma a fazer aquilo. E tentar entender o máximo que eu pudesse, sempre mantendo questões como humildade e também respeito ao próximo. Afinal de contas, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com pessoas, né? Nós somos uma espécie social. Então é importante exatamente nisso. Mergulhar, fazer aquilo, dedicar-se, suar a camisa, né, pelo aquilo que se faz e ter respeito ao próximo, entender as limitações suas, né, e reconhecer que existem pessoas que podem lhe ajudar e querem lhe ajudar também. Agora, à medida que a gente volta falando desse processo que eles estão trabalhando em relação à inteligência artificial na fabricação de cervejas, a gente começa a ter mais curiosidades. Dentre elas, saber um pouquinho do Marcos. Você gosta de cerveja? E como que se fabrica uma boa cerveja? Você tem uma noção, pelo menos ouvindo seus pares, seus parceiros? Eu não tenho apenas noção, até porque eu tenho que fazer a parte da cerveja. Eu não trabalho, apesar de trabalhar com a parte do aprendizado de máquina, no fundo nós temos que reconhecer o processo, né, entender como ele acontece e tal. E é por isso que nós montamos uma planta laboratorial de cervejaria aqui no Instituto, né, junto com o pessoal da BR Tecnologia em Bebidas. Eu devo falar especificamente do Everton Stragagnoli, né, o Boto, como ele é conhecido aqui entre nós, entre os pares. Então, ele deu esse conhecimento para a gente, né, ajudou a que nós montássemos esse laboratório em escala laboratorial, perdão, similar, né, em termos de escala ao que se tinha na antiga cervejaria Kirchen. E tendo o laboratório como tal, nós produzimos cerveja assim. Já fizemos várias vezes, né? Degustamos efetivamente. Eu devo dizer pessoalmente que até então eu não gostava muito da cerveja Pilsen. Eu achava que ela era uma cerveja um pouco mais fraca e tudo mais. Mas a partir do momento que eu reconheci o que é uma boa Pilsen, né? Fazendo aqui no Instituto, junto com a coleta de dados que nós temos que fazer, né? Para, no fundo, melhorar nossa inteligência artificial, né? Nosso processo de aprendizado de máquina, eu passei a gostar ainda mais da cerveja Pilsen como tal. Eu sempre prefiro uma IPAs, né, e cerveja um pouco mais complexa, porters, stouts, mas a IPA agora eu passei a gostar justamente porque eu aprendi o que é uma boa Pilsen, né, que é a cerveja mais consumida no mercado. Agora, o que significa trabalhar com a equipe do professor Vanderlei Banhato? O que significa estar aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica? O que tudo isso representa para a sua pessoa, para a sua vida, para a sua trajetória? Bom, estando aqui no CEPOF, né, eu tive a oportunidade, na verdade, de conhecer diversos profissionais a quais eu devo não apenas o conhecimento técnico, né, muito do aprendizado que eu tive com eles, né, e coisas que eu devo no sentido de são trabalhos, né, que são feitos, né, em parcerias ali eventualmente, mas de amizades também que são feitas, né, são pessoas, é um corpo técnico que foi criado aqui de várias e várias pessoas com expertises diferentes, não apenas físicos, apesar de estarmos dentro de um instituto de física, nós temos aqui biólogos, engenheiros e tantas outras profissões. Isso assim, em precedente, eu diria. Nós somos um ponto fora da curva, né? Dentro não apenas dos institutos de física, mas em termos de universidade, dentro do Brasil especificamente, América Latina como tal, nós somos um ponto fora da curva. Não, eu acho que não há outra expressão a ser falada.
Então, nós temos a oportunidade não apenas de trabalhar com brasileiros, também com estrangeiros, o que é muito importante, pois eu volto à questão, o futuro é global. Não está relacionado apenas ao nosso ambiente, mas a outras realidades, a outros contextos. Tudo agora está hiperconectado, né? Não apenas pela internet, mas todo o processo, né? Desde a globalização, na época de 90, né? Como muito se falava, nos nossos antigos professores de geografia. Então, é algo imprecedente, né, trabalhar com diversos profissionais de tantas áreas diferentes e ter a oportunidade, né, de ter a expertise deles e, ao mesmo tempo, uma conversa amistosa, né, nos corredores, ali, né, nos intervalos de lanche, coisas do gênero, no café, que é a melhor parte do dia. É legal, legal, mas a ciência brasileira, ela está sendo reconhecida e é reconhecida há muito tempo internacionalmente. A gente pode falar que a trajetória da ciência brasileira vem de nomes tão conhecidos e reconhecidos, aqui também, inclusive, do Instituto de Física da USP de São Carlos e tantos outros que fizeram a ciência acontecer nesse país e com reflexo lá fora, ou mesmo juntando-se as forças entre países, entre academias, entre universidades, centros de pesquisas mundo afora, trabalhando ciência. Como você entende a ciência brasileira? O que ela representa e como que você entende o caminho da ciência brasileira? Bom, eu entendo a ciência brasileira como um reflexo da nossa sociedade como tal, né? Ela não é algo separado, ela é algo parte do nosso processo. E grandes profissionais, né, presentes, né, como apesar de muitas pessoas desvalorizarem o Brasil, nós temos um país grandioso, né, com pessoas grandiosas também. No fundo, nós temos outros problemas, né, internos e históricos envolvidos. Obviamente, isso se reflete no como é feito o processo do financiamento brasileiro, né, nossa interdependência com empresas. Existem países onde essas coisas são do passado, essencialmente, né, certos problemas internos, tudo mais, eles têm outros problemas agora, não que seja tudo ideal, mas no fundo eu entendo a ciência brasileira como um reflexo do nosso país, né, refletindo os nossos problemas do passado, atuais e os vindouros. É algo que demanda luta, né, demanda esforço, mas não é algo que outros países, mesmo os grandes países desenvolvidos que nós fazemos, né, e algumas pessoas até mesmo idealizam. Todo mundo tem problema. Eu acho que os nossos problemas devem ser, no mínimo, reconhecidos, né, como tal, né, sabendo do nosso histórico, e eles devem ser atacados por brasileiros, porque são as pessoas que vivenciam deles, porque a ciência brasileira, afinal de contas, é brasileira. Perfeitamente, é uma ciência made in Brasil, mas que tem reconhecimento mundo afora. Agora, qual seria a mensagem final de uma pessoa que trabalha a ciência, a tecnologia, a inovação dentro do CEPOF, para uma mensagem motivadora para as pessoas que estão nos ouvindo? O que você imagina em relação à vida, ao desenvolvimento pessoal, às técnicas que a gente ainda pode, porventura, desenvolver, a ciência nessa trajetória da tua vida e também a nível internacional? Qual que seria a mensagem motivadora que você daria para as pessoas que te assistem? Bom, pensando nisso, né, em toda a trajetória, afinal, eu só tenho uma vida, né, não posso falar muito além do que eu conheço, mas eu diria que problemas virão, certo? E a melhor coisa que nós temos, no fundo, é manter nossa cabeça fria, centrados, né, reconhecer os problemas que temos, né, e outras também eventuais coisas que podem vir, né, adversidades, porque, afinal de contas, o pior pode sempre acontecer, mas é importante sempre estar centrado, né, manter a cabeça fria e resolver os problemas da maneira mais lógica e sensata possível, mantendo em questão que nós lidamos com pessoas. Então, afinal, no fundo, ciência é feita por pessoas, né, assim como tudo que a humanidade já fez. Então, sempre pensar que existem pessoas por trás, né, de tudo que nós fizemos. Não é apenas quando alguém pega um celular ou bebe uma cerveja, no fundo aquilo foi feito por uma outra pessoa. Então pensar que é o legado que nós deixamos, né, para a humanidade. Interessante. Agora, uma pessoa importante na tua vida, quem seria? Bom, em especial minha mãe, né, que no fundo foi a pessoa que mais me apoiou, né, nesse aspecto. Meus pais, de maneira geral, me apoiaram muito, né, nessa rota, apesar deles mesmo não entenderem muito bem o processo, muitas das coisas que eu faço.
Mas mesmo assim eles me apoiaram incondicionalmente. Eu dou crédito especial para minha mãe, que na época tinha 3 empregos, né, durante a minha graduação, né, para ajudar, né, durante a minha estadia aqui em São Carlos, apesar de, enfim, eu sou de outra cidade, então tinha todas essas questões, né, o pagamento de aluguéis e tudo mais. Então é uma coisa que eu particularmente me orgulho, pois hoje eu tenho condição, né, dentro da minha realidade financeira, felizmente, né, do caminho que eu construí, né, do profissional que eu me tornei no momento, eu posso ajudá-los agora que eles já estão já um pouco mais na meia-idade, enfim, um pouco mais velhinhos. Uma frase importante que você leva em consideração, uma frase que você diria, essa frase é bastante importante, ela é impactante, ela é forte. Bom, o conhecimento é uma coisa que ninguém lhe tira, né? Então, a partir do momento que você adquire um novo conhecimento, conversando com pessoas em especial, eu estresso esse ponto, né? Afinal de contas, o melhor jeito de adquirir conhecimento é conversando com pessoas, né? Vivenciando, né? Ali com elas, partilhando de ideias. O conhecimento que nós adquirimos é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Pode nos tirar tudo, nosso dinheiro, nossas propriedades e tudo mais, até mesmo a roupa do nosso corpo, mas o conhecimento é uma coisa que não nos pode ser tirada. Você tem um sonho? Qual seria? Bom, eu não me considero particularmente sonhador, mas o que eu posso dizer de sonho é, no fundo, dar uma vida melhor aos meus pais. Eu acho que é uma coisa simples, né? Pessoas podem almejar coisas um pouco mais elaboradas e tudo mais, mas eu me considero um homem simples, com coisas, embora tenha certas visões no horizonte, mas eu acho que a vida simples é algo que não nos pode ser negado, se é uma coisa disso, nada de extravagante. Imaginem assim, uma pessoa que diz assim, eu sou simples, tenho uma vida simples, amo a minha família, meus pais, reconheço a minha mãe como alicerce de tudo isso. É, no mínimo, uma pessoa que tem valores, valores sólidos, concretos, que sabe a direção, que trabalha em ciência, tecnologia e inovação arduamente como ninguém. Faz muito tempo que ele está aqui. É assim que nós deveríamos imaginar um mundo, um caminho, a estrutura de um mundo melhor, com pessoas dessa natureza. Eu gostei demais dessa entrevista. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá.